E o que fazer quando um casal em conflito envolve os filhos na briga? Esse tipo de atitude tem nome, é a alienação parental. Mas como agir em situações assim? Para falar sobre o assunto, nós convidamos a advogada Tatiana Gonçalves André no nosso quadro. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Larissa. Prazer recebê-la nessa segunda-feira, viu? Prazer foi meu. É comum esse tipo de alienação, esse tipo de comportamento, doutora? Na verdade, Larissa, é mais comum do que você imagina. Eu reputo que em quase 100% dos casos isso tem acontecido nas famílias brasileiras hoje em dia. Se a gente parar para pensar, os casais que a gente conhece, né, que estão em processo de divórcio, que já estão divorciados, sim, eles sempre usam isso como quase que uma arma, né, doutora? Na verdade, o alienador, que é o pai ou a mãe, ele passa a utilizar a criança como uma arma contra o outro genitor. E de que forma isso acontece, doutora? Por exemplo, eu acho que é melhor até explicar, não nos termos da lei, não, mas sim a título de exemplo. Isso. Uma mãe que fica com a guarda de uma criança, por exemplo, ou de um adolescente que está em desenvolvimento físico e moral, que ele está adquirindo os valores dele. Ele está aprendendo o que é certo, diferenciar o que é certo, o que é errado. Tá? O que a mãe faz? A mãe, nesse caso do exemplo. A mãe, ela movida por sentimentos em relação ao casamento que não deu certo, ou dissolução da união estável que não deu certo. Tá com mágoa, né? A mágoa, o ciúme, o sentimento de traição em relação ao ex-cônjuge, passa a comentar perto da criança a situação que viveu com o ex-marido ou ex-companheiro, e a criança assimila aquilo lá e passa a ter uma figura negativa em relação ao pai, em relação ao genitor. E qual é a finalidade da mãe quando faz isso? A finalidade da mãe é fazer com que a criança pegue ódio do pai e se afaste do pai, que não queira mais visitar o pai. Por exemplo, se existe uma regulamentação de visitas, o final de semana do pai vê a criança. O pai chega na hora combinada, que foi estipulado na ação de regulamentação ou na ação de divórcio, pega a criança 10 horas da manhã, vamos supor, no sábado. Ele chega até a residência para pegar o seu filho, a mãe pegou a criança, foi para o shopping, sumiu com a criança. Acontece casos também que a mãe simplesmente muda com a criança sem informar o pai herdeiro da criança para o pai, né? Comportamentos que estão tipificados na lei como informações relevantes, como acompanhamento escolar, problema de saúde, coisas do dia a dia que acontecem com a criança, né? Comportamento da criança. Alguns problemas relevantes que a mãe acaba não passando para o pai também se configura alienação parental. Ela interfere... Desculpa, eu te não, perdão, pode continuar. Ela interfere nesse desenvolvimento moral da criança ou do adolescente. Criança é até os 12 anos incompletos. Adolescente, a partir dos 12 anos até 18 anos incompletos. Então, é a fase que esse filho, essa criança, esse adolescente, ele está adquirindo os valores dele, e na fase adulta ele simplesmente vai pegar ódio pelo pai, ele vai se afastar, vai haver um rompimento do laço afetivo com o pai. Infelizmente tem acontecido isso. E geralmente a mãe é alienadora que fala, doutora? A pessoa que causa? Sim. Geralmente é a mãe, isso? Ou pode acontecer com o pai também? Pode, como está ocorrendo na novela. Eu não tenho acompanhado muito a novela, mas pelo que eu vejo na novela, é o contrário, né? É o pai. Pode ser tanto o pai, quanto a mãe, quanto um representante legal. Os avós, por exemplo. Por exemplo, se o avô ficou com a avó ficou com a guarda da criança. E a avó, de qualquer forma, quer fazer aquela criança pegar ódio pela mãe. Ou pelo pai. Ou pelo pai. Geralmente ocorre entre famílias diversas, né? E o que a avó faz? A avó ou o vô? Começa a utilizar adjetivos pejorativos perto da criança. Para aquela outra pessoa, né? Contra o genitor.
E isso ocorre mesmo, eles xingam. Doutora, só desculpa te interromper, porque está chegando as perguntas. Sim. A Maria Helena, quando a mãe sai de casa e o pai não deixa a mãe ver o filho, o que ela deve fazer? Quando o pai sai de casa? Quando a mãe sai de casa e o pai, que deve estar com a guarda da criança, pelo que eu entendi aqui, não deixa a mãe ver o filho, o que faz? Na verdade, ela tem que procurar primeiro um advogado, e ingressar na ação com uma ação na justiça, com uma ação de busca e apreensão. Para poder ter esse direito. Uma medida cautelar. Márcia, como provar que está acontecendo a alienação, doutora? Através do estudo da equipe de assistência social do fórum, que são compostas pelas psicólogas e assistentes sociais, que elas vão conversar tanto com a criança está sendo vítima de toda aquela história, quanto com a mãe e o pai. Esse é um meio de se provar que está havendo alienação parental. Porque a criança vai conseguir, ainda mais criança, né? A criança fala, Antônio, está casado com outra pessoa, a cada 15 dias pegava o filho, agora ele não vai mais, agora não quer ir mais, ou o filho acho que não deve estar querendo ir mais e com ele, Acontece né? O que fazer? Acontece com frequência, é isso, doutora? Acontece com frequência. Muitas vezes, quando ocorre isso, da criança não querer mais ir com o pai, não querer mais visitar o pai, é porque a situação de alienação parental já está consumada. Então, o que eu aconselho, lógico, eu não posso citar nomes, como eu te falei, né? Eu sou proibida pelo estatuto. O que eu aconselho o pai a fazer nesses casos? Ele mesmo fazer um trabalho junto com a criança, tentar agradar a criança, mas lógico, dentro da educação, né? Não... Mas ele pode entrar com uma ação contra essa mãe, doutora? Para ter um processo de investigação, para ver se isso pode ser provado ou não? Então, nesse caso, a saída seria a alienação parental mesmo. Porque o que a alienação parental vai fazer? Uma das consequências da alienação parental é retirar a guarda daquela mãe, quando ela descumpre o horário de visitas, retirar o poder familiar, que é o poder de mãe sobre a criança. Ela nunca mais vai ver a cara da criança. Nossa, que triste. Ocorre isso. Toda vez que... E pode até ser crime, né? Pode dar prisão isso. Então, a Lei 12.383 de 2010, que foi sancionada pelo nosso presidente Lula, prevê a responsabilidade civil por dano moral contra o alienador e a responsabilidade criminal. Só que, como cabe apenas ao Código Penal e leis especiais criminais a criar uma figura de crime da alienação parental, então não tem como aplicar de imediato um crime específico sobre alienação parental. Só fazendo um adendo aí, muitas mães têm feito isso aí. Muitas mães têm ido até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência falso contra o pai, como casos de abuso sexual, coisas que não existiram, maus tratos, sim, coisas que não existiram, né? Para poder tirar o direito do pai. Para criar uma situação complexa, constrangedora para o pai, ou vice-versa, e o que eu reputo mais grave no caso, né? E para tentar justamente retirar o poder, a guarda desse pai, essa guarda, talvez uma guarda compartilhada, ou o poder familiar. Isso aí acaba afastando a criança do convívio familiar, porque até terminar o outro processo... Nossa, E continuando o raciocínio, esse crime, o que existe de crime até agora seria a denunciação caluniosa. Você dar ensejo, a instauração de um inquérito policial por um crime falso, que quem está quem está fazendo a delatio criminis, que é denunciando o crime, sabe que é falsa a acusação e mesmo assim chegou até a polícia e registrou um BO falso. Nossa, é gravíssimo isso. É gravíssimo. Doutora, infelizmente o nosso tempo é curto, o assunto é enorme, mas eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, viu? Eu agradeço o convite, Larissa, tá? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tá, obrigada a você. E, gente, o Ver Mais de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Amanhã nós temos um novo encontro, sempre coladinho com o Balanço Geral. Até lá!